Olá, tudo bem? Meu nome é Robert Souza, esse é o canal Teologia e Você. E hoje nós estamos na série combatendo seitas, heresias, e nós já vamos falar aqui de uma grande seita que propaga diversas heresias, que é a Testemunhas de Jeová. Tá? Quero dizer que não tenho nada contra os Testemunhos de Jeová, a pessoa que eles são, a humanidade que eles têm, mas pela Bíblia aqui vamos pautar diversos pontos que se retratam da história dos Testemunhos de Jeová e das suas heresias, tá bom? Então quero te convidar logo, dá o curte, compartilha, tá? Indica para os amigos, comenta também e vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar é sobre a origem dos Testemunhos de Jeová. Já quero dizer a você que os nomes sempre foram conturbados, sempre deram muitos problemas, eles sempre tiveram muitas cismas. Por quê? Por conta das suas várias profecias que não foram cumpridas e suas várias interpretações e cálculos que deram errado. E a problematização dos seus patriarcas, né, dos seus líderes fundadores. Então vamos lá. Já foi o nome Associação de Culto, Torre Vigia, Aurora do Milênio, Associação Internacional dos Estudantes da Bíblia, depois viraram Russelitas e depois, por último, Testemunhos de Jeová. Ó, ser nome, né? Número 6, que negócio, né? Então o fundador é Charles Russell, dos TJ, né? 1852 a 1916. É bom falar que Charles Russell começou um grupo de estudos com o pai dele, tá? Em um período muito conturbado na história. Que período é esse? Foi o período da divulgação, da propagação, das várias interpretações sobre a escatologia do milênio. E é bom dizer a você que as grandes heresias começam muito nesse ponto do milênio. Ao tentar interpretar o milênio, muita gente erra. E quando eu falo muita gente, eu falo de muitos grupos religiosos. Tá? Eu falo de católico, de protestante, de pentecostal, de neopentecostal, das seitas, heresias. Muita gente que quer entender o milênio passa mal, dá errado, dá ruim. O milênio ele é muito conturbado, principalmente o milênio no qual João conta. Tá? O milênio que João conta tem algumas disparidades, algumas coisas que nos outros apocalipses judaicos não tem. E o judeu também vai falar do milênio de outra forma. Tá? O muçulmano constrói de outra forma. Então o milênio realmente é um grande mistério. Mas o milênio também é um grande buraco negro que te leva a várias heresias. E aqui a gente vai falar um pouco disso. Tá? Por exemplo, Charles Russell, ele tem esse grupo de estudos e está acumulado, né, com os adventistas ali no começo. Não sei se vocês conhecem o Nelson Bourbeau, né? Bourbeau, que daqueles do Arauto da Manhã, tá? E eles começam bem, lançam o seu primeiro material, publicam Three Words, tá? Um documento, um livro sobre arrebatamento, a volta de Cristo, milênio, sempre está envolvendo arrebatamento, volta de Cristo e milênio, tá? É bom dizer isso. E muita coisa que eles colocaram naquele período ainda é até hoje, o que não foi negado, que foi colocar como mentira, né? Então vamos lá, depois disso eles passam por uma crise, o Charles Russell vai seguindo o seu caminho, né? Depois lança-se um livro em 1877 e nesse livro eles datam, né, que em 1878 a ressurreição dos mortos aconteceria e não aconteceu, uma mentira já. Depois Russell admitiu o erro e disse depois que as revistas que hoje conhecidas como a Sentinela, a Sociedade Torre Vigia, né? Depois, em 1916 teve um segundo cisma, o grupo dos Rutherford, o movimento dos estudantes da Bíblia, né? Eles entram numa nova linha, já por conta das profecias erradas de Russell logo no início, né? Rutherford foi preso em 1918, é bom dizer isso a você. Ele pegou 20 anos, foi condenado a 20 anos em 1918, a questão da guerra, lembra da guerra? E por quê? Porque estava ensinando as pessoas contra o alinhamento militar, contra o governo civil. Os TJs não são patriotas, não defendem o seu país, não fazem várias coisas que a gente vai falar no futuro, tá? Então se o governo, as pessoas precisarem dele para defender, esqueça. Tudo que tiver governo civil, cargo público, pátria, esqueça que o TJ não vai prestar para você. E em 1919, ele vai sair antes dos 20 anos da condenação dele, tá? Em 1919, Rutherford lança a revista The Golden Age, que é a revista Despertar, também muito conhecida. Russell disse que Jesus voltava em 1874, e a ressurreição em 1878, o Armagedon em 1914,
tudo mentira de falsos profetas. Tanto Russell como Rutherford, né? Russell foi processado também, não foi só Rutherford. Russell também foi processado pela sua esposa por imoralidade. Ele era o garotinho que pegava várias mulheres da igreja dele. A adultério era com ele mesmo, tá? Então ele era um sujeito imoral, foi processado sim, tem documento, tem justiça, foi algo que foi a júri sim. Não adianta dizer que é mentira, que é coisa de internet, tá? Rutherford diz também que o milênio e os patriarcas ressuscitariam em 1925, mais outra mentira, né? Profetizada por ele. E por que envolver patriarca nisso, né? Depois prorrogou a data e construiu uma mansão de 10 quartos, já que Rutherford tinha muita grana, né? E ele mandou construir uma grande mansão. Para quê? Para que quando os patriarcas fossem ressuscitados, os que não fossem morar em Israel, iriam morar nos Estados Unidos. Iria morar em um dos cômodos dele, da casa dele, tá? O bonitão predestinado que ia receber os patriarcas, tá? Ia morar lá nos States. Outro ponto é que em 1931, eles têm outro cisma, e cada vez que eles vão tendo cisma, eles vão mudando o nome, porque a vergonha vem, né? O embaraço vem, todo mundo começa a falar mal, então muda o nome para tentar dar uma disfarçada, né? E você já percebe que não tem identidade esse povo, é um povo que, né, vai se adaptando quando erra demais, problemático, né? Então assim, depois disso, ele sai do movimento dos estudantes da Bíblia e viram os testemunhos de Jeová. E, a partir de Rutherford, é que eles começam a negar a doutrina da cruz. E ensinam que Jesus morreu no madeiro, ou árvore, ou pedaço de pau. E Jesus deixa de morrer numa cruz, segundo a Bíblia, e vai agora morrer no pedaço de pau, numa estaca, no madeiro. Que é mentira, que essa história de cruz é coisa de pagão, de Babilônia. Tá? Outra coisa é que eles começam a negar toda a questão de datas, aniversários. Ou seja, você é proibido de comemorar aniversário de parente, de amigo seu. Se você fizer um bolinho redondo daquele, aquele bolo é de Tamuz, é da deusa da fertilidade. Aquilo tem a ver com as deusas lunares, que isso é da Babilônia, isso é pagão, você não pode. Outra coisa, você não pode comemorar Páscoa e ressurreição, porque são datas comemorativas. E tudo isso é da Babilônia, né? Então, os calendários são proibidos. Outro ponto o Charles Russell também amava, né? É bom falar sobre isso, sobre o seu cofundador. O Charles Russell, ele era um sujeito hermético, ele gostava da magia, ele gostava da mitologia egípcia e grega, ele gostava. Vem com essa história que ele era um cristão, era um homem verdadeiro, sabe por quê? Porque ele amava a pirâmide de Gizé, lá do Egito. E segundo ele, aquela pirâmide foi feita inspirada por Deus. Os seus cálculos, a formatação, o seu ponto espiritual, né? Toda a questão ali daquele ponto energético. E para te provar isso, bota no Google aí, lápide de Charles Russell, cemitério, o lugar da morada, da morte dele ali no cemitério. Você vai ver que tem uma pirâmide, né? A representação da pirâmide de Gizé, lá do Egito. E quem é que gosta de pirâmide? Maçom, hermético, mago, gente da grande alta classe de magia, né? Nem para essa história que cristão anda de pirâmide não, porque todo mundo sabe de quem são as pirâmides. De Jesus que não é, né? E nem de Jeová. Outro ponto é as heresias que a gente vai começar a falar agora. Primeiro, proibir a transfusão de sangue. Para eles, o sangue é a nefesh, é a alma do homem, então ele não pode doar sangue. Se você tiver um parente testemunho de Jeová precisar do sangue dele, meu amigo, ó, acabou para você, você vai morrer, você não vai ter sangue não. Quero dizer que existem vários processos no mundo inteiro sobre isso. De parente, de gente que precisou de sangue, nego se negou, pessoas se negaram a ajudar a salvar a vida do outro por conta disso. Heresia e falta de humanidade. Segundo ponto, TJ nega a Trindade, tá? Foram condicionados a pensar que a Trindade é um Deus de 3 cabeças.
e que isso é doutrina pagã, isso é da Babilônia, isso é ilógico, isso é antibíblico, que eles rejeitam a doutrina da Trindade, assim como os espíritas rejeitam, e os espíritas falam do mesmo jeito que eles no livro do Espiritismo dá, tá? É essa questão de um Deus de 3 cabeças. E isso é uma negação da deidade absoluta de Deus. Eles acreditam em apenas um Deus, que é Jeová, tá? Então aqui eles se juntam com os espíritas nesse ponto, tá? Terceiro ponto. Os TJs negam a onipresença de Deus. Deus não está em todos os lugares, não está no controle de tudo, né? Os TJs são agnósticos, né? Gnósticos nesse ponto. Os TJs negam também a onisciência de Deus. Deus sabe onde está tudo, mas ele não sabe de tudo o que está acontecendo. Ele tem controle de nada. O sexto ponto, essa heresia deles é uma heresia ariana. Eles têm uma heresia que é diário lá dos primeiros séculos, dos pais da igreja, que é negar a divindade de Cristo. O sexto ponto é negar a divindade de Cristo. Para eles, Jesus não é filho de Deus, não faz parte da Trindade. Jesus é só um anjo criado, assim como eles batem nessa porta para te evangelizar, e eles lêem Hebreus 1, né? Que os anjos foram formados e tal, que fazem labareda de fogo e não sei o que, e que Jesus é a obra suprema da criação. É o anjo perfeito, é Arcanjo Miguel. Se junta com os adventistas nesse ponto para falar de Arcanjo Miguel, tá? Outra grande heresia. Sétimo, tradução do Novo Mundo. Eles deturparam, mexeram na Bíblia. Quero dizer a você que ninguém na face da terra tem autoridade para mexer, para editar os textos sagrados inspirados, mas os testemunhas mexeram. O livro de João mesmo, eles mexem em tudo praticamente que envolve Jesus ali e sua divindade. Por exemplo, na Bíblia deles, a tradução do Novo Mundo, eles tiram o nome de Jesus ali como Deus, né? Então, no princípio não era o verbo, no princípio para eles era a palavra. E no final de tudo ele vai dizer que a palavra era um Deus. Não existe Jesus, aniquila Jesus dos processos aí. Jesus não faz parte de trindade nenhuma, Jesus não é Deus para eles, e Jesus é só Arcanjo Miguel. Vamos para a próxima. Os TJs, oitavo ponto, né? Os TJs negam a ressurreição de Jesus. Eles não aceitam a ressurreição corporal de Jesus, porque para eles, ao morrer, Jesus morre como homem e volta a ser o anjo, o arcanjo Miguel que ele era, né? O ser espiritual, porque ele era um ser espiritual, desceu à terra, encarnou o homem. Depois, quando morre, ele não ressuscita, a ressurreição dele não é corporal, é espiritual, tá? E ele volta a ser como ele era, um anjo, só cumpre sua missão aqui na terra. Outro ponto aqui, o nono ponto, é a segunda vinda de Cristo, nona heresia deles. No livro Seja Deus Verdadeiro dos TJ, eles ensinam que Jesus Cristo não vem em forma humana. Vem não em forma humana, mas como criatura gloriosa. Para eles, a gente fica aguardando Jesus Cristo vir sobre as nuvens, de forma humana, que todo olho verá, como está escrito, né? Todo olho verá, toda língua se calará. Isso não existe. Aquilo ali não vai ser com corpo carnal, não é um Jesus ressurreto, né, glorificado. Não, ali é espiritual. Então não vai ter essa segunda vinda de Jesus, como as pessoas dizem, é de forma invisível, tá? Outro ponto, 10º ponto, é sobre o Espírito Santo. Haja vista que toda seita, toda heresia vai negar alguém da Trindade. Os TJs negam a Trindade de Jesus e a Trindade do Espírito Santo, né? Então, o Espírito Santo para eles é apenas uma força ativa. É algo que quando Deus delibera, empodera alguém, toma alguém ali, usa na hora e depois vai embora. Para os desenhos animes, o Dragon Ball Z é o Kamehameha, né? De Goku. Então é uma força enviada por Deus, não é um Deus, tá? Não tem a ver com a Trindade. Para eles também, o 11º ponto, 11ª heresia, é que todas as religiões são da Babilônia. Então eles, os adventistas e várias outras religiões, vão sempre achar que eles são os certos. E que todo mundo é herege, todo mundo é Babilônia, todo mundo ali vai ser condenado. Ninguém é seguidor de Jeová de verdade. 12º ponto. Nos céus, só 144 mil reinarão com Cristo. Então, para eles, aqui a gente entra em outro problema.
eles têm algumas divergências teológicas sobre esse ponto com relação a essa doutrina. Alguns afirmam que os 144 mil, nas heresias do nosso tempo, né? No texto deles, a 47, foram para o céu quando Jesus voltou espiritualmente à Terra em 1914, porque eles dizem que Jesus voltou em 1914 de forma espiritual, mas ninguém viu. Ele ressuscitou um pequeno rebanho, e a maioria, entretanto, que é outro grupo, afirma que os 144 mil são os ungidos de Jeová, os privilegiados que irão morar no céu. A maioria deles já morreu, tá? E espera o dia do juízo para serem ressuscitados ao fim e governarem com Jeová no planeta Terra, né? Então, Jeová, que é Deus dos universos, das galáxias, dos milhões e bilhões de estrelas e planetas, vai sair do seu ápice de tudo, vai vir morar na Terra e vai governar com os 144 mil, né? Os especiais. Então, assim, heresia demais. A Bíblia vai dizer em Apocalipse: viu uma grande multidão que não se podia contar nos céus. Cadê esses 144 mil que foi contado? Por que não interpreta o texto direito? Não faz uma exegese do texto? Por que não entende que os 144 mil está falando a respeito de um povo, de uma Israel, que agora avivada, que passa pelo processo, se aviva, está ali as 12 tribos reunidas, tá? Existe uma compleção, uma perfeição no processo, que esses 144 mil que não se renderam, né, ao anticristo, que não tiveram contatos sexuais, ou sejam virgens, pessoas puras, são israelitas, são judeus, são gente de sangue, não é igreja, não é TJ, não é gente de fora, é gente lá de dentro. Leia o texto direito, vá fazer uma hermenêutica do texto, vá fazer uma exegese do texto. Heresia pura, querer se achar os 144. Não vem com essa história, tá? Não conta. Outro ponto, 13º ponto, os TJs não tomam ceia. Outra heresia grave que mostra que eles são mortos espiritualmente, tá? Primeiro, que a Santa Ceia deles acontece uma vez por ano. Segundo ponto, ninguém come o pão e vinho. As pessoas veem a taça de vinho, o pão, mas ninguém pode comer. Porque, segundo eles, não se sabe quem são os 144 mil que vão poder comer da Santa Ceia, né? Então é só uma representação ali e só os 144 mil que vão morar no céu que vão comer esse negócio aí, tá? Mas eu quero dizer que essa não é a Santa Ceia de Cristo, porque Jesus diz que quem não come do meu corpo e não bebe do meu sangue não verão em si mesmo, não terão vida em si mesmo. Então você vai ter várias referências, João 6, Mateus 26, Mateus 14, ou seja, se você não faz parte do corpo de Cristo, se você não toma ceia, você não faz parte do corpo de Cristo. Só tem 2 ritos no cristianismo, ser batizado e tomar a Santa Ceia. E Jesus vai dizer ainda assim, olha, fazer isso em memória de mim todas as vezes. Quer dizer, ele só tem uma vez no ano e quando faz, nem eles podem tomar a Santa Ceia. Que Cristo é esse? Que espiritualidade é essa que vocês têm? Não com Jesus, não com o Espírito Santo. Então essa Santa Ceia aqui não tem base nenhuma. Piorou pegar os 144 mil que são judeus, né? E colocar nesse negócio dessa Santa Ceia aqui. Maluquice total, tá? Sinto muito. 14ª heresia. Os evangelhos do testemunho de Jeová são as obras. Para eles a salvação é pelas obras. Outra grande heresia. Efésios 2, 8 a 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de mim, de você. É dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Não venha para cá dar uma de fariseu, eu trabalho, eu evangelizei, eu levei a revistinha, eu ensinei a verdade e eu vou para o céu. Não. Ninguém é salvo pelas obras. Nós somos salvos pela fé, pela graça de Deus, tá? Para que ninguém se glorie, ninguém vai poder se gloriar. Você só pode ser salvo através do sacrifício de Jesus, através da redenção dele. Não vem de você, não vem de mim. Então, mais outra heresia pelagianista agora, né? 15º ponto. Os TJs não creem que Jesus morreu para a redenção. E aqui a gente vai abordar vários outros. Como assim? Bom, o primeiro ponto é que eles creem no sono da alma, igual os adventistas, eles creem no sono da alma. Segundo ponto, Sheol para eles
é uma interpretação da sepultura, do lugar dos mortos. Não tem a ver com o inferno, tá? Não tem a ver com o inferno eterno. Para eles, muitas pessoas já saíram do inferno. Então, ou seja, é uma espécie de inferno meio purgatório, né? É o sono da alma. Aí se alguém for para um lugar de castigo, passa ali um tempo e depois cai fora, né? A teologia deles está ligada à ideia do Sheol. Aí eles pegam aqueles textos que falam de Hades, de Guena, de Tártaros, diz que isso é mitologia pagã, que isso é mitologia grega, e que isso aí não tem nada a ver com o inferno eterno, o inferno que é pregado pela Bíblia, pelo Novo Testamento, e que Jesus morreu em vão, meu amigo. Porque se Jesus não morreu para te pegar as chaves da morte e do inferno, para te salvar, para te garantir a sua salvação, Jesus morreu para quê? Morreu para nada. Para eles o inferno é uma doutrina pagã, o Novo Testamento está errado, tá? Então não é dessa forma. O sono da alma aqui para eles é real, tá? E esse castigo aí talvez seja igual um purgatório, tá? Outro erro. E para terminar, o último deles, talvez o 17º, 18º, porque eu falei de sono da alma, de inferno, né? Dessa morte de Jesus em vão, é o ponto de os TJs são antipatriotas. 18º ponto, de serviço ao governo civil. Eles, os testemunhos de Jeová, se rebelam contra o governo civil, dizendo que a política, o comércio e a religião são 3 modos pelos quais o diabo domina o mundo, tá bom? Então, para você ser um cristão verdadeiro, você não pode prestar nenhum tipo de serviço ao governo humano. Testemunho de Jeová não vota, não aceita cargo público, não presta serviço militar, não servem à pátria, não canta o hino da bandeira, não presta honra à bandeira, tá? E vários outros deveres eles não fazem. Ou seja, se rolar uma guerra, um ataque civil, e você precisar, tiver um vizinho que for testemunho de Jeová, ele não vai pegar as armas para te proteger. Ele não vai te ajudar. Ou seja, para o governo, testemunho de Jeová, ele não serve, porque ele não é um bom cidadão. Qual é a cidadania que um testemunho de Jeová exerce? Quer dizer, está tendo uma guerra, se precisar de alistamento, ele não vai. Se precisar de um serviço público, ele não vai. Se precisar de um serviço, não vai. Se precisar de um sangue para servir o outro e ajudar a salvar, não vai. Então, meu amigo, os testemunhos de Jeová são os isentões, os melhores. Sabem de tudo, né? Não se envolve em nada, mas dá opinião para tudo. Tudo eles têm opinião, tudo eles têm a forma de ver deles. Então, assim, só problema, né? Então, seitas heresias. Pela Bíblia, citei aqui pelo menos 18 heresias, fora a história deles e a série de conturbações que há na história deles e dos seus líderes fundadores, tá bom? Então, se você gostou, curta, compartilhe, indique para os seus amigos. E também, se não gostou, pode comentar aí embaixo, escreva, não gostei, não sei o que, pode falar. Um grande abraço a todos e até a próxima!